Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Muito bom revê-los através desse estudo e podermos juntos mais uma vez abrir a palavra de Deus e estudarmos. Hoje estudaremos a lição 7. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos profundamente pelo privilégio e pela honra de poder abrir a Tua palavra mais uma vez em nossas vidas, buscando o sustento para a nossa fé. Nos guie, Senhor, por este estudo, nos caminhos da Tua palavra, dirigidos pelo Teu Santo Espírito, para que de fato possamos alcançar o êxito necessário proposto a todo aquele que tem Te buscado em espírito e em verdade. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Nós Te pedimos esses favores e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O caminho para a fé. Curioso esse tema, não é? Mas o verso principal, Gálatas 3:22, olha o que diz. As Escrituras encerrou tudo sob o pecado, debaixo do pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Veja bem, o que a Escritura encerrou? Tudo o que a Escritura encerrou? Analise. Por acaso não é a história do pecado que era altamente condenado pela lei, continua sendo, e que leva o pecador junto, porque jamais o pecador teria condições de cumprir com os requisitos da lei, com os reclamos da lei? Porque estamos tratando de pecador, jamais teríamos um sacrifício perfeito. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Para que mediante a fé que eles já conheciam, mas agora revestida pelas boas novas e pelo êxito do Calvário, a certeza do resgate, a certeza do pagamento, a certeza do sacrifício perfeito. Toda aquela história, então, de perdidos, as Escrituras que agora encerra com o Novo Testamento e o êxodo do Calvário, conseguiu pegar tudo isso, essa perdição toda, e jogar debaixo do tapete, para ser extinto, para ser banido. Porque justamente o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, Deus através do seu amor, conseguiu encerrar esse assunto de uma só vez. E é isso que Paulo estava falando para os Gálatas agora. Garantindo isso. Não adianta ficar malhando, batendo em ferro frio a vida toda, porque jamais nós teríamos condições de cumprir com os requisitos legais. Alguém teria que pagar o preço por nós. E foi justamente isso que ele fez. Foi essa a teologia que Paulo estava apresentando aos Gálatas. E apresenta para mim e para você, crente de qualquer parte deste velho mundo, onde quer que vivamos, não importa a religião que professamos, mas a fé salvística real é essa, que o sacrifício dele foi o que fez a Escritura encerrar todo esse assunto com a garantia de que ninguém mais vai se perder. Basta que olhemos para ele e sigamos em espírito e em verdade, desde que o aceitemos como nosso Salvador pessoal. Porque a sensação de estar perdido ninguém merece, né? Nem de dia e muito menos nas trevas. E isso de modo literal, imagine de modo espiritual. Quem perde está sujeito a desespero e pânico o tempo todo. E desde quando espiritualmente é diferente? Graças a Deus que o Calvário foi um êxito absoluto. E eu e você jamais nos perderemos, desde que não tiremos os olhos do autor e consumador de nossa fé. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. A lei e a promessa. Analisando Gálatas, capítulo 3, verso 21, Paulo faz uma pergunta e responde de forma enfática. É porventura
a lei contrária às promessas de Deus? Claro que não! São papéis distintos que Paulo apresenta dentro do seu contexto, nesse corpo escriturístico e teológico, com muita distinção. São papéis distintos em nossa vida. A lei, ela nos orienta, ela nos conduz, ela nos sinaliza. Enquanto que a promessa, ela nos consola, nos conforta com a certeza da salvação, com a certeza da herança, do herdeiro que veio pessoalmente, o herdeiro da promessa que veio pessoalmente trazer isso para nós, essa garantia, e trouxe em si mesmo. E lá no Calvário, e na tumba, ele mostrou a que veio. Graças a Deus, que o amor de Deus nos alcançou. E é o que Paulo estava apresentando aqui aos Gálatas. A distinção entre a lei e a promessa. Prisioneiros da lei. Terceiro tema. Analisando aqui Gálatas capítulo 3, o verso 23. Quando Paulo usa esse termo prisioneiros da lei aos Gálatas, mostra que o legalismo é fatal. Pois ele sempre foi e sempre será assim. Paulo mostrou para os Gálatas que o Calvário e a ressurreição de Cristo é a salvação garantida. Que ele foi o fiador autêntico, genuíno, enviado de Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que assim nos alcançou e nos resgatou. Para usufruirmos dessa salvação, precisamos apenas de confiar. Porque essa certeza já nos leva, como levou os antigos a descansarem, na certeza que a hora que Jesus aparecer nas nuvens dos céus, é como se eles estivessem deitados naquele momento. Já vão ver Jesus, o seu Redentor, nas nuvens dos céus. E vamos ao encontro com o Senhor nos ares. Paulo estava mostrando isso aos Gálatas. Que eles tinham que se desprenderem do jugo, do peso da lei. Porque é impossível, seria impossível para qualquer mortal cumprir com os requisitos da lei. Tanto cerimonial quanto moral. Porque o nosso sangue é imperfeito tão quanto de bodes e de cordeiros. É contaminado pelo pecado. O sangue que redime, sem sangue não há remissão de pecados. Lembra? O sangue que redime, o único é o sangue perfeito. E o único apresentado do gênero foi o dele, o do Filho de Deus. Por isso que Paulo insistiu na ideia de que se continuarmos presos aos cordeiros ou ao nosso próprio sangue, à nossa própria justiça, o resultado é fatal. Agora, nele, graças ao Calvário, compreender que ele morreu a morte eterna e ressuscitou, compreender que ele foi o segundo Adão que resgatou o primeiro Adão, aquele perfil criado originalmente lá no Éden, Deus restaurou, Deus reenviou novamente, não aquele Adão, mas o seu filho, na forma daquele Adão, nas características, nos moldes daquele Adão, com um problema a mais. Aquele Adão, ele não tinha uma genética, uma história de pecado. Ele conhecia a história do pecado que já tinha começado, mas ele não tinha pecado e nem a mulher dele. Esse, segundo Adão, recebeu no sangue de Maria, desde a história de Adão, que pecou, passando por Raabe e por uma série de presepadas da história do pecado, na história deste velho mundo. Uma genética violenta que o sangue dela, de Maria, estava circulando nas veias dele. Ele foi tentado em tudo e não pecou em nada. Por isso, ele ressuscitou da morte eterna. Ele suou sangue no Getsemane sabendo que tipo de morte ele ia morrer. E só ressuscitou pela grandeza e perfeição do seu sacrifício e de seu sangue puro
sem contaminação de pecado. Por isso Paulo diz, vocês são prisioneiros. Se continuar confiando em vossas próprias justiças, e na justiça, no legalismo, vocês continuarão presos debaixo do pecado. Porque pecado é a transgressão da lei. 1 São João 3,4. Quarto tema, a lei como nosso vigilante. Termo aqui usado por Paulo no contexto de Gálatas, capítulo 3, do verso 15 até o verso 22. Ele tenta apresentar para os seus contemporâneos, para a igreja de Gálatas ali, a função realmente da lei, como se fosse um vigilante nos conduzindo a ações corretas e ao próprio Salvador e à própria salvação. Ela não salva, ela apenas mostra o caminho, ela mostra as boas ações, ela mostra o perigo das más ações. Ela é como se fosse um manual de instrução religiosa, de boa convivência com o semelhante e com Deus. Veja que no verso 23, ele comenta o seguinte: antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, ou seja, presos, sem esperança, porque quem poderia pagar o preço? Quem teria um sangue perfeito? Prestando atenção, quem poderia pagar o preço? Para essa fé que de futuro se revelaria, como ele diz no verso 24, para nos justificar. É o que Paulo está tentando mostrar. Quem poderia pagar esse preço? Para que essa fé de futuro, que se revelaria no Calvário, lá na tumba, o êxito do sacrifício de Cristo. E que agora ali ele estava apresentando aos Gálatas essa garantia absoluta. Porque, como diz no verso 24, somente nessa fé, nessa certeza deste fato glorioso do Calvário, é que poderíamos sermos justificados. Isso é justificação pela fé. Isso é ser restaurado pela fé no Salvador, na verdadeira salvação, no seu verdadeiro sentido. Quinto tema, a lei como nosso tutor. No verso 23 do capítulo 3 de Gálatas e no verso 24, continuando o estudo dentro desse tema, fica um foco objetivo de que a lei moral, os 10 mandamentos, nos guia realmente em caminhos seguros, até o nosso semelhante e até o nosso Deus, até Jesus, o seu Filho amado. Porque ela é como se fosse um aio. O aio que Paulo chama aqui é aqueles tutores que guiavam as crianças a partir dos 6, 7 anos de idade, desde o banho delas, conduzir para a escola e acompanhar até a maturidade delas. Esse aio, Paulo estava dizendo que era a função da lei. O que aquele escravo fazia como guia das crianças nobres, a lei faz na vida daquele que se entrega a Jesus. Ela nos conduz a caminhos sólidos, a caminhos sensatos na relação com o semelhante e com Deus, debaixo da graça. E isso com todos que vivem debaixo da maravilhosa graça de Deus. Pense nisso, querido irmão. Pense nisso, querido irmão. Sexto tema, a lei e o cristão. Analisando Gálatas capítulo 3, o verso 25, comparando com Romanos capítulo 8, verso de 1 a 3, chegaremos a uma conclusão muito objetiva. O grande diferencial entre a lei e o cristão é que o cristão, pela fé, se torna liberto do aio ou da lei. Por quê? Porque a graça nos completa. A minha graça te basta. Aquilo que nós não conseguimos completar, Ele completa para nós. Por isso nós estamos livres do aio, do condutor,
Porque a fé nos dá algo distinto, que a lei jamais poderia nos dar: o amadurecimento. A fé amadurece. A lei não amadurece. A lei está lá, ela é fria. Ela apenas é um manual. Se cumprir, ótimo. Se não cumprir, já era. Mas é frio, ela não interfere em nada. Agora a fé interfere. A fé, ela é viva. Ela gera obras. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, se relacionará bem com as pessoas. Se me amardes, sereis pessoas de bem. Se me amardes, fará tudo o que estiver ao vosso alcance para cobrir aos pequeninos. Jamais deixará os pequeninos na mão. O amadurecimento que essa fé apresenta, mostrando aqui o verdadeiro cristão que é justificado pela fé, é o cristão maduro. Cada dia mais maduro. E decidido no propósito de continuar a jornada com a maturidade ideal para a caminhada. Isso é para todos aqueles que andam com o Senhor e querem naquele grande dia abraçar nas nuvens dos céus com o Senhor. Sétimo tema, construção murada. Eu queria citar um texto da Pena Inspirada, de Mensagem Escolhida, página 235, que diz o seguinte: a lei dos 10 mandamentos não deve ser considerada tanto do lado proibitivo como do lado da misericórdia. Suas proibições são a segura garantia de felicidade na obediência. Recebida em Cristo, ela realiza em nós a purificação do caráter que nos trará alegria pelos séculos da eternidade. Para os obedientes, ela é um muro de proteção. Se amamos a Jesus e guardamos automaticamente, por expressão de gratidão e amor, os seus mandamentos, essa guarda é como se formasse um muro em volta da construção da nossa fé. E deixa a construção bonita, brilhante. Vós sois a luz do mundo. Isso chamará a atenção para a honra e a glória de Deus. Senhor Deus, que possamos pela Tua graça cumprirmos com os propósitos que Tu tens aguardado de cada um de nós. Que a Tua graça nos alcance e nos fortaleça a ponto de reconhecermos a verdadeira fé, amadurecermos na jornada e podermos não só praticar, mas transmitir aos que nos cercam. Dirija-nos e guarda-nos, continue nos abençoando e nos guiando, em nome de Jesus. Amém, Senhor.